Salve, galerinha do X! Tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, nós estamos ainda na frente B e hoje nós vamos estudar o restante do módulo 10, né? Nós começamos o módulo 10 nessa aula dessa semana, é onde nós falamos de força elétrica, tá? Só que dentro do mesmo módulo nós tínhamos também o campo elétrico. E como eu comentei que eu achava, né, que a aula poderia ficar um tanto quanto extensa, o vídeo para vocês, né, eu fiz a opção por trabalhar em partes diferentes, tá bom? Então hoje nós vamos falar de campo elétrico. Gente, existem algumas grandezas na física que são muito abstratas, né, e grandezas essas que às vezes o aluno tem uma certa dificuldade em mexer e em visualizar, tá? E uma delas é exatamente o campo elétrico. Para a gente entender um pouquinho, né, e ver se talvez melhora um pouco a visualização que eu tenho, eu vou fazer uma analogia com uma outra situação muito, né, do nosso cotidiano que nós vivenciamos com mais facilidade, né? Quando nós falamos de campo elétrico, nós estamos no universo das cargas e são coisas que obviamente estão no nosso dia a dia, mas que nós não olhamos, né, vamos assim dizer. Bom, então eu quero fazer uma analogia da seguinte ideia. Nós sabemos que a Terra tem a capacidade de aplicar forças de atração sobre corpos, mesmo esses corpos não estando em contato direto com a Terra, né? Como assim, Matheus? Por exemplo, ó, eu estou segurando essa caneta na minha mão, né? Você sabe que se eu tirar minha mão daqui, essa caneta vai cair. E aí você sabe que quem fez essa caneta cair foi uma força que ela recebeu da Terra, né? Que nós chamamos de força gravitacional, que você popularmente aprendeu a chamar de peso. Mas olha que pergunta que eu fiz aí para você. Afinal, como a Terra ela sabe da existência desse corpo aqui, a ponto de ir lá e aplicar uma força nesse corpo? Esse corpo, né, não está em contato direto com a Terra. Como é que a Terra sabe que tem alguém nessa posição? Talvez você pensou em responder dessa maneira. Ah, Matheus, gravidade, né? Sim, você está certo, mas eu queria dar uma refinada nessa palavra. Podemos falar gravidade? Sim, podemos. Está errado? Não, não está. Mas se você quiser ser um pouco mais formal, né, e falar de uma maneira mais física corretamente, eu não falaria gravidade, eu falaria campo gravitacional. Graças ao campo gravitacional que a Terra cria, ela é capaz de saber da existência desse objeto aqui. É claro que para que a gente entendesse isso, como realmente isso acontece, a gente teria que estudar o que na física nós chamamos de teorias de campo, né? Uma coisa muito, muito, muito complexa, com uma matemática mais complexa ainda, que fugiria totalmente, né, do nosso objetivo do ensino médio. Então basta eu saber que a Terra sabe da presença de todos os objetos que estão aqui próximos ou não da sua superfície, por conta de uma coisa chamada campo gravitacional, tá? Bom, então olha só, nós temos um probleminha aqui. Nós sabemos que a gravidade existe, nós conseguimos calcular a gravidade, né? Conseguimos fazer várias coisas com ela, mas nós não vemos a gravidade. Vocês concordam comigo? Então, nós cientistas, vamos assim dizer, criamos uma maneira de representar o campo gravitacional. E essa maneira se dá através do que na física nós chamamos de linhas de campo. Então vocês estão vendo aí na tela de vocês uma imagem da Terra, representado inicialmente primeiro à esquerda, né? E essas linhas vermelhas, que é a maneira pela qual nós representamos o campo gravitacional.
E essas linhas, elas indicam muito bem, né, o tipo de campo que eu tenho. Lembra que o campo gravitacional é sempre um campo atrativo. Jamais eu vou soltar um objeto e a Terra vai jogar esse objeto para longe, né? Ele é representado por essas linhas, que nós chamamos de linhas radiais, e linhas convergentes. Essas linhas estão indo em direção ao centro da Terra, né? Quando nós colocamos um objeto dentro do campo gravitacional da Terra, a Terra sabe que esse objeto está lá e ela vai lá, a Terra vai lá e aplica forças, que nós chamamos de forças gravitacionais. Então, olha que interessante. A força gravitacional, ela só é possível porque existe o campo gravitacional. Se não existisse o campo gravitacional, que nós chamamos de gravidade, não teria como a Terra ir lá num corpo e puxar aquele corpo em direção ao seu centro. Bom, é em cima disso que nós vamos agora entrar no universo da eletricidade, tá? Nós aprendemos que cargas elétricas têm a capacidade de interagirem entre si. E essa interação não necessariamente envolve um contato direto entre elas, né? Nós aprendemos na nossa última aula que uma cargona Q, por exemplo, ela tem a capacidade de trocar uma força elétrica com uma outra carga Qzinho que está a uma certa distância dela. Mas como é que a cargona Q sabe que tem uma carguinha perto dela, né? A ponto de ir lá, e obviamente a gente sabe que tem a regrinha de sinal, né? Como é que uma cargona negativa sabe que tem uma carguinha negativa perto dela, a ponto de ir lá e aplicar uma força de repulsão? Como é que uma carguinha positiva sabe de uma carguinha positiva e também ir lá e aplicar uma força de repulsão? Ou como é que duas cargas de sinais contrários sabem uma da existência da outra, a ponto de uma ir lá e uma aplicar uma força de atração entre elas? Eu acho que você vai responder da mesma maneira que você respondeu quando eu te perguntei da Terra. Só que agora você vai direto falar campo elétrico. Exatamente isso, né? Cargas elétricas criam campos elétricos. Massas criam campos gravitacionais. Então, é importante você perceber que na natureza existem essas interações que não envolvem um contato direto. E para que a gente explique essas interações, a física precisa trazer e criar um conceito chamado campo. Nós vamos hoje, obviamente, estudar com um pouco mais de profundidade o nosso campo elétrico. E aí eu começo perguntando assim para você: como é que nós podemos representar o campo elétrico, né? Lembra que o campo gravitacional nós representamos por aquelas linhas de campo. Será que nós podemos fazer isso com o campo elétrico também? E a resposta para isso é sim, tá? Então hoje nós vamos aprender a olhar para o campo de uma carga. Claro que representar esse campo, né? Vamos utilizar aí as linhas de campo para fazer essa representação. E claro que também vamos aprender a calcular, mexer matematicamente com essas grandezas, tá bom? Bem, eu mostro então aqui para vocês o campo elétrico gerado por uma carga geradora pontiforme. Mateus, me explica primeiro o que é uma carga pontiforme. Pessoal, uma carga pontiforme é aquela carga que ela é muito, muito pequenininha. Eu não estou falando no valor da carga, eu estou falando no corpo carregado com essa carga, é muito pequeno, tá? Por quê? Porque se ele tivesse um tamanho significativo, provavelmente as coisas aqui seriam bem diferentes de como nós vamos estudar. E a nossa matemática seria mais complexa, né? E aí, obviamente, nós iríamos ter problema para estudar, tá? Então, nós vamos aqui mexer sempre com cargas pontiformes. Pontinhos carregados, carguinhas muito, muito, muito pequenas, que podem sim apresentar muita carga ou não, mas o tamanho delas é muito pequeno, tá?
Vocês estão percebendo basicamente o mesmo padrão de desenho que nós vimos lá no campo gravitacional. As linhas radiais, né? Só que aí nós temos um detalhe, nós temos uma diferença. Percebam que na nossa carga geradora positiva, a carga da esquerda, as nossas linhas elas são radiais, mas elas são divergentes, né? Percebam que essas linhas estão saindo da nossa carga. Nós damos um nome a esse tipo de carga, a esse tipo de campo. Nós chamamos esse campo de afastamento, né? Cargas positivas geram sempre um campo que nós chamamos de afastamento. Quando a gente olha para a imagem do lado, nós vemos de novo uma carguinha pontiforme, vemos de novo as linhas radiais, mas agora as linhas entrando na nossa carga negativa. Agora sim, linhas radiais convergentes, né? Nas cargas positivas, linhas radiais divergentes. O que nos leva a pensar num campo que na física nós chamamos de campo de aproximação, tá? Então, dentro da eletricidade, nós também vamos representar a grandeza chamada campo elétrico pelas tais linhas de campo. Só que o que nós temos que perceber? Essas linhas, na verdade, elas podem ser substituídas por uma representação mais prática, mais conhecida de vocês, tá? E essa representação é uma representação de vetores. O campo, pessoal, é uma grandeza vetorial. O campo tem módulo, o campo tem direção e o campo tem sentido. Então, olha só que interessante. Eu tenho aí de novo uma carga geradora positiva e negativa, né? E eu poderia usar os vetores, o vetor campo elétrico, representado pela letra E, para indicar como que é o campo em torno de uma carga positiva e de uma carga negativa. Então, por exemplo, né, vocês já estão vendo aí alguns vetores. Vamos imaginar que eu peço para você representar o campo que essa carguinha geradora positiva está criando nesse ponto. Você sabe que uma carga geradora positiva gera um campo de afastamento. Você vai traçar uma linha pontilhada só para te dar uma orientação e aí você vai desenhar um vetor. Esse é o vetor que representa o meu campo aqui nesse pontinho do espaço. Mateus, aqui ó, nesse outro pontinho, tem campo? Tem campo. Dá para representar? Dá sim. Como? Um vetor, uma seta, uma flecha, tá? Essa seta, ela é assim, ó, né? É uma seta que aponta para fora da carga. Por quê? Porque é assim que foi convencionado o desenho gerado, né, por uma carga geradora positiva. Ali na carga geradora negativa, a mesma coisa, né, pessoal? Nós temos aqui ó, um pontinho do espaço. Mateus, eu quero representar o campo elétrico naquele ponto. O que eu faço? Desenho uma seta em direção e sentido à carga. Esse é o meu campo elétrico. É o campo que essa carga geradora cria nesse pontinho do espaço. Tá? Então, é importante você perceber que, por mais que nós não possamos ver o campo elétrico, o campo gravitacional, nós conseguimos representar a partir de linhas, e as linhas nos levam a pensar em vetores. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá bom? Bom, mas como é que funciona tudo isso? Na verdade, o que é o campo elétrico? Para que ele serve? Tá? Olha só que importante. Sempre que nós colocarmos uma carga de prova... Mateus, o que é uma carga de prova? Carga de prova é uma carga que está ali sendo utilizada para comprovar se aonde ela está existe ou não um campo elétrico. Nossa, Mateus, que negócio maluco. É, nós usamos carguinhas para comprovar se em alguma região onde essa carguinha está, existe ou não um campo elétrico. Tá? Então, quando nós colocamos uma carguinha como essa, dentro de uma região, dentro de um campo elétrico que foi criado por uma outra carga, tá? Essa carguinha
vai receber dessa cargona uma força, chamada força elétrica. Lembra que duas cargas trocavam forças elétricas? Né? Como é que essa carga era capaz de aplicar uma força nessa? Como é que essa era capaz de aplicar uma força nessa? Resposta: uma estava dentro do campo da outra. E quando uma carga é colocada dentro de um campo de uma outra, essa carga recebe dessa outra uma força. Vocês estão vendo aí uma primeira maneira de se calcular e de se relacionar o campo elétrico com a força elétrica. Vocês já sabem calcular força, aquela formulona grandona que nós aprendemos na aula passada. Agora eu estou te apresentando uma relação entre a grandeza força e a grandeza campo elétrico. Nós falamos que a força elétrica ela é dada pelo produto da carga de prova. Você está percebendo no texto que existem duas cargas? Uma carga que eu chamo de geradora. Geradora de quê? Geradora de campo. E uma carga que o campo dela é insignificante. Ela é chamada de carga de prova. Ela só serve para provar se em algum local onde ela está tem ou não um campo elétrico. Por exemplo, vamos imaginar que eu peguei uma carguinha e pus ela aqui, ó. Eu estou segurando ela, tá? Vamos desprezar a gravidade, tá, pessoal? Vamos imaginar que só existam campos elétricos. Se eu soltar ela e ela ficar parada, significa que ela não recebeu a força elétrica. Significa que aqui onde ela está, não existe campo elétrico. Em contrapartida, se eu coloquei ela aqui, soltei, e ela começou a se movimentar, é porque ela está recebendo a presença de uma força. E essa força, ela só é possível porque ali onde eu coloquei, existe um campo elétrico. Nós falamos que o campo é a maneira pela qual as cargas podem trocar forças entre si. Se o campo elétrico não existisse, não existiria a força elétrica, tá? Bom, vocês estão vendo então essa expressão, né? Uma expressão muitas vezes útil aí em exercícios. Vocês vão ver quando nós formos fazer algumas questões envolvendo o campo elétrico, eu vou utilizar essa expressão, mas ela não é a única, tá? Coloquei aqui as unidades: força medida em Newton no sistema internacional, carga medida em Coulomb, o seu campo, essa grandeza nova, medida em Newton por Coulomb. O campo ele mostra para você o quanto em Newton, o quanto em força uma carguinha recebe quando colocada num determinado ponto. É isso que o campo te mostra. O quanto de força cada coulomb de carguinha vai receber quando colocada em alguma região do espaço, tá? Bom, só que nós vamos então fazer uma análise agora de uma situação olhando um pouquinho mais vetorialmente. Então prestem atenção. Você tem a linha de cima desse slide, onde você tem uma carga geradora positiva, representado por essa, né, por esse corpo rosa, tá? E na linha um pouco abaixo você tem também uma carga geradora, só que uma carga geradora negativa. O que nós sabemos? Que cargas geradoras positivas geram campos de afastamento. Repare nas setas rosa aqui em cima, ó. Elas estão apontando para fora da carga. Já as cargas geradoras negativas geram campos de aproximação. Reparem que as setas rosas na parte de baixo estão apontando em direção à carga. Vamos imaginar que nesse pontinho do espaço eu coloquei uma carga de prova positiva. Repare que eu sei, né, que cargas de sinais iguais vão se repelir. Então essa carguinha, ela vai receber uma força, que é a força elétrica. Se eu colocasse no lugar do ponto P uma outra carguinha, só que negativa, como positivo atrai negativo, essa carguinha também receberia uma força, só que é uma força de atração. Eu fiz a mesma coisa ali para as cargas de baixo.
Eu tenho aqui a minha cargona geradora negativa e coloquei aqui no ponto P uma carguinha de prova positiva. Perceba que ela também recebeu uma força, que no caso é uma força de atração, porque uma é negativa, a outra é positiva. Já se eu colocasse aqui no ponto P uma carguinha negativa, como as duas são negativas, essa força seria uma força de repulsão. Mas o que eu quero que você perceba? Quando nós olhamos para essas 4 figuras individualmente, nós conseguimos tirar uma conclusão, tá? Olha só que interessante, até vou mudar a cor aqui da caneta, pessoal. Eu quero que primeiro você olhe para essas 2 imagens aqui, ó. Mateus, o que você quer que eu perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: quando a sua carguinha é positiva, você está vendo que isso está acontecendo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o seu vetor E e o seu vetor F sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Perceba que isso acontece na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu quero que você olhe para cá, ó. Eu quero que você olhe para essas 2 figuras. O que nós temos aqui? 2 carguinhas também, só que 2 carguinhas negativas. Olha o vetor E e o vetor F. Eles até têm a mesma direção, só que eles têm sentidos contrários. E isso que eu acabei de comentar com vocês não depende do sinal da carga geradora. Então nós temos uma conclusão importante, que muitas vezes nos ajuda a resolver exercícios aqui dentro, tá? Que é o que está escrito nessa frase aí embaixo. Olha só, quando uma carga de prova é positiva, os vetores F e E têm sempre a mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga de prova ela é negativa, os vetores F e E têm sempre a mesma direção e sentidos opostos. Mateus, por que serve isso? Né? Que tipo de exercício ele vai mostrar para mim? Imagine o seguinte, imagine que ele contou a história para você de que nesse ponto aqui, ó, existe um campo elétrico. E esse campo elétrico está sendo representado por essa seta preta que eu estou desenhando. Tudo bem? Aqui é um ponto do espaço, tá? Por enquanto não tem ninguém. Mateus, quem é que está criando esse campo? Sei lá, não tenho a menor ideia. Não sei se é uma carga positiva ou negativa, não sei onde ela está. Eu estou falando que ali tem um campo elétrico. Aí vamos supor que eu fale assim para você, olha, naquele ponto eu coloquei uma carguinha de prova positiva. E aí eu peço, por exemplo, para você, represente a força elétrica em cima daquela carguinha. Você poderia começar a ficar desesperado, né? Mateus, eu não sei se é uma força de atração ou repulsão. Pois é, você não precisa saber. Basta você seguir a conclusão que nós tiramos. A nossa carguinha não é uma geradora, não é uma carguinha de prova positiva? Então eu sei que toda vez que a carga de prova for positiva, o vetor E e o vetor F vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Você está vendo? Eu não precisei falar nada para você da carga geradora. Então isso é uma propriedade, é uma característica que nós percebemos quando nós analisamos essas imagens que vocês estão vendo. E isso muitas vezes é utilizado para você responder alguns exercícios. Quando nós formos fazer esses exercícios, vocês vão ver, né, que eu vou chamar a atenção a esse detalhe, tá? Bom, eu quero te mostrar agora como é que nós calculamos o campo elétrico de uma carga geradora, né? Porque, pessoal, essa formulinha que eu te apresentei, você percebe que nela não tem a carga geradora? Mas o campo é criado pela carga geradora. Como assim, né? É muito esquisito eu te apresentar uma fórmula para calcular o campo elétrico de uma carga e essa carga ela não aparecer na fórmula. Na verdade, ela está escondida e é o que eu vou te mostrar agora, tá?
Percebam que eu tenho uma carga geradora positiva e eu tenho aqui um ponto do espaço. Mateus, o que eu tenho ali? Não tenho nada, não coloquei ninguém ali ainda, né? Quando eu digo não coloquei ninguém, eu não coloquei uma outra carga ali. Eu sei que essa carga geradora positiva, ela gera um campo elétrico e a seta de afastamento representa o campo elétrico E para mim. Vamos imaginar que eu, na imagem de baixo, eu tenha colocado ali no ponto P, a uma certa distância da cargona, uma carguinha de prova positiva. Opa, o que eu tenho que lembrar? Sempre que uma carga de prova é colocada dentro de um campo de uma carga geradora, essa carga de prova recebe uma força, tá? Nós sabemos que o campo e a força estão relacionados por essa fórmula. A força é o produto do módulo da carguinha vezes o campo. Só que nós aprendemos na nossa última aula a calcular a força elétrica entre duas cargas, não é? Se eu pedisse para você calcular a força elétrica entre a cargona e a carguinha, que estão separados por uma distância, você iria usar aquela fórmula, o K vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo da outra, dividido pela distância ao quadrado. Então, a única coisa que eu fiz é abrir a fórmula da força nessa formulona que você conhece. E quando eu faço isso, você percebe que o Qzinho, ele pode ser cancelado. E aí nós chegamos nessa outra expressão, que é uma outra expressão muito importante aqui dentro, tá? Mateus, o que é essa expressão? Essa expressão, ela permite calcular o campo elétrico gerado por uma carga geradora pontiforme, tá? Perceba que o campo é gerado pela geradora. A carga de prova, ela não poderia ficar, né? A minha fórmula não poderia ficar presa à carga de prova. Não é ela que gera o campo, e eu estou estudando campo elétrico, tá? Perceba então que as duas fórmulas são muito parecidas. O campo é criado por uma carga. A força é trocada entre duas cargas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma carga geradora negativa aqui, ó. Aí eu peço, por exemplo, para você representar e calcular o campo nesse ponto do espaço. Mateus, você vai colocar alguém ali? Eu não preciso colocar ninguém ali. Por quê? Porque o campo ele existe sem a presença ou não de alguém ali. O que eu sei? Que o campo gerado por uma carga negativa é um campo de aproximação. Mateus, como é que eu calculo esse campo elétrico? Exatamente por essa forma que eu estou te apresentando. Você pegaria aquela constante, né? Multiplicaria pelo módulo. Pessoal, módulo da carga, independente da carga ser positiva ou negativa, você sempre vai trabalhar o valor positivo, tá? E dividiria pela distância elevada ao quadrado. Mateus, distância de quem até quem? Da carga até o pontinho onde você quer calcular o seu campo. Ah, Mateus, então é fácil calcular o campo de uma carga geradora. Sim, é só usar a fórmula. Só que aí as coisas não param por aí, né? Nós não vamos ter no nosso exercício apenas, geralmente, uma única carga geradora. Nós vamos ter várias cargas geradoras, né? E aqui nessa imagem eu dei alguns exemplos. Por exemplo, imagine que eu tenho duas cargas geradoras positivas. Olha lá os campos azuis, ó, o campo de afastamento da carga A, o campo de afastamento da carga B. Imagine aqui agora duas cargas geradoras negativas, o campo de aproximação da carga A, o campo de aproximação da carga B. E por último, uma carga negativa e uma positiva, o campo de aproximação da carga A, que é negativa, e de afastamento da carga B, que é positiva. Só que lembra que eu te falei que campo é um vetor? Mateus, depois de achar esses vetores, né, o EA e o EB, o que eu vou fazer com eles? Depende. Como assim depende? Depende de como esses campos estão, né? Como assim? Nós vamos juntar esses campos.
Quando eu digo juntar, tem aluno que acha que eu estou falando em somar. Até pode ser uma soma. Se eu tivesse um campo para o lado e o outro também na mesma direção e sentido, seria realmente uma soma do campo EA e do campo EB. Mas você concorda que eu posso ter um campo para um lado, um campo para o outro? Aí eu não faria uma soma, eu faria uma subtração entre eles. Eu posso ter um campo na horizontal, posso ter um campo na vertical, eu faria um Pitágoras entre eles. Aula de vetores, pessoal. A gente precisa lembrar da aula de vetor. Mas nessas imagens que eu estou apresentando para vocês, são as imagens onde nós temos o pior caso possível, que é onde eu tenho um ângulo qualquer entre os meus dois vetores, né? Que não é o ângulo 0, que não é o ângulo 180 e que não é o ângulo 90. E quando isso aparecer, que não é um caso, né, tão tradicional, geralmente os tradicionais são ângulo 0, 180 ou 90 graus, nós temos essa formulona. Essa formulona nós aprendemos lá na aula dos vetores. Sempre que você tiver dois vetores, né, e entre eles um ângulo qualquer, e você quiser calcular o resultante entre eles, você vai utilizar essa formulona. Tá? Tudo bem? Então, cuidado. Dá para calcular tranquilamente campo elétrico? Dá. Só que nós podemos ter num ponto do espaço mais de um campo elétrico. O que eu faço? Eu calculo a quantidade de campos que eu tenho. E depois, olhando para a imagem, eu ataco com a matemática correta. Ou seja, uma soma, se os dois campos estiverem assim. Ou seja, uma subtração, se eu tiver um campo para um lado, um campo para o outro. Faço um Pitágoras, se um campo tiver assim e outro assim, formando 90 graus. Ou utilizo essa expressão zona, se os meus campos formarem ângulos diferentes. Tá certo? Tudo bem? Calma que na nossa aula eu vou mostrar isso acontecendo para vocês. E para a gente finalizar, eu queria mostrar essas outras duas imagens, né? São imagens que vira e mexe aparecem aí para a gente. Nossa, Matheus, que maluquice! Pessoal, essas figuras aqui, ó, são as linhas de campo gerado por cargas pontiformes longes uma das outras. Né? Tá certo que aí no meu slide parece que elas estão perto, mas não. É como se eu tivesse a carga A lá muito longe, a carguinha positiva, e a carguinha negativa em outro lugar. Por quê, Matheus? Porque quando elas estão perto, os campos delas interagem e formam imagens como essa. Olha que interessante, as linhas de campo, quando você tem uma carga geradora positiva, perto de uma carga geradora negativa. Mas as linhas têm basicamente a mesma propriedade, né? Perceba que elas saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Já na imagem à direita, eu tenho duas cargas geradoras positivas. Olha lá os campos. As linhas não se conectam, né? Parece que a ideia de repulsão, na verdade, nós falamos que o campo é um campo de afastamento. Ele se afasta de um, se afasta do outro. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Bom, deem uma voltada no vídeo, pausa, tenta rabiscar, tenta olhar as imagens, tem muita informação aqui, a matéria é abstrata, mas é uma matéria importante. E na nossa aula da próxima, né, no próximo encontro, a gente pratica exercícios e tira quaisquer possíveis dúvidas. Beleza? Gente, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.